Livro Carpina, História e Memória, Volume 1. Capítulo 7. O bom clima da localidade. Um dos fatores responsáveis por atrair diversas pessoas para Carpina entre o final do século XIX e primeira metade do XX foi justamente o bom clima do local. Muitos procuravam o povoado para veranear. Já outros aqui se instalavam com a finalidade de restabelecer a saúde, visto que o clima ameno da localidade era essencial para aqueles que buscavam se recuperar de alguma doença respiratória. Fatores como a facilidade de transporte pela via férrea Recife-Limoeiro, que cortava o povoado, situando-se aqui uma estação intermediária, aberta ao tráfego em 1882, e o ramal para Nazaré da Mata. As boas condições de higiene e salubridade da localidade, a proximidade com a capital do estado, e, sobretudo, a propaganda veiculada nos órgãos de imprensa, enfatizando, principalmente, os benefícios do bom clima da povoação para aqueles que sofriam de alguma doença, foram essenciais para que Carpina fosse cada vez mais procurada por pessoas de outras localidades. Em 1885, em artigo publicado no jornal O Termômetro, do dia 28 de março, dentre outros assuntos abordados, há uma referência à posição topográfica do povoado, responsável por dar condições higiênicas excelentes, atraindo a atenção dos médicos, que indicam aos doentes aquele lugar como um dos mais saudáveis da província. No entanto, uma das primeiras propagandas de fato sobre o clima da localidade foi publicada no Diário de Pernambuco do dia 19 de março de 1887. Abre aspas. Bom clima, escrevem-nos. É dever de todo aquele que conhecedor de qualquer fator benéfico para a humanidade fazê-lo público. Inegavelmente, o tratamento higiênico é hoje o grande desideratum das notabilidades médicas. Está plenamente provado pela ciência médica que a medicação farmacêutica tem uma ação muito secundária na cura de grande número de moléstias. Boa alimentação, ar puro e, sobretudo, clima conveniente constituem o verdadeiro e grande agente terapêutico deste grupo de moléstias. A melhor zona desta província, aquela que oferece melhores condições de salubridade para as pessoas doentes, sem a menor contestação, é a em que está situada a povoação Chã de Carpina, entre as cidades de Paudalho, Nazaré e Limoeiro. A demografia médica do lugar assim o afirma, os fatos conhecidos também assim o provam. As condições climatéricas desta localidade estão todas de acordo com as mais exigidas pela higiene odierna. A longitude, o grau de temperatura, a constituição mineralógica do lugar, a grande elevação acima do nível do mar, a qualidade d'água, a natureza do ar e revoluções meteorológicas, a produção do reino vegetal e animal, a ausência de pântanos e de toda e qualquer causa inimiga da higiene falam bem alto, e muito concorrem para que torne-se esta pitoresca e agradável povoação o lugar predileto, o único conhecido e provado para a residência temporária de todos os convalescentes, de todos os doentes das vias respiratórias e ainda de todos aqueles que têm necessidade da higiene e de mudança de local para sua curabilidade. Fecha aspas. Diante da notícia dos benéficos resultados obtidos por aqueles que buscavam o povoado para restabelecer sua saúde, consequentemente, com o aumento da quantidade de pessoas que procuravam a localidade para tal propósito, um indivíduo chamado José Joaquim de Moraes, juntamente com sua esposa, decidiram montar em uma das maiores casas de Chã do Carpina, em março de 1887, um ambiente com acomodações especiais, cuja finalidade era receber e tratar as pessoas debilitadas e em convalescença que necessitassem de uma alimentação saudável e excelente clima para sua recuperação. No entanto, o ambiente não recebia doentes de cama que precisassem de cuidados médicos ou de enfermeiros, assim como aqueles que sofriam com alguma doença contagiosa. Diante do pagamento de uma pensão, o estabelecimento oferecia convalescença aos doentes que dela necessitassem, comprometendo-se a bem servir a todos a melhor alimentação e boa dormida. Além desse ambiente, temos notícia de outro estabelecimento procurado pelas pessoas convalescentes que chegavam à povoação. Tratava-se de um hotel pertencente a Glória Gomes. Era um ambiente importante para a localidade, pois além de recepcionar pessoas que buscavam recuperar sua saúde, o hotel era procurado por viajantes que transitavam por ali e pelo engenheiro Arrego Neto, que todas as vezes se hospedava nele, quando visitava as estradas de Paudalho, Limoeiro e Nazaré. Desse modo, Carpina se tornara um refúgio para aqueles que buscavam recuperar as forças perdidas em virtude de alguma enfermidade. A povoação passou a ser bastante habitada, principalmente por famílias do Recife.
No entanto, a passagem de trem que se cobrava da capital para o povoado era cara, custando R$ 6.600 ida e volta. Diante do fato, foi solicitado ao superintendente da Estrada de Ferro do Limoeiro uma modificação no preço das mesmas. Ele, de acordo com o respectivo engenheiro fiscal do governo, atendeu aos pedidos, estabelecendo em junho de 1901 cadernetas especiais de passagens para doentes recolhidos no povoado, custando a quantia mensal de R$ 40.000. Foi uma medida de relativa importância para o público. O bom clima de Carpina também foi responsável por atrair o Dr. Chateaubriand e sua família para o povoado, como já foi citado no capítulo 4. Foi um incansável propagandista desta terra, sempre enfatizando as qualidades do lugar e as vantagens que as pessoas teriam ao morar em Carpina, como se pode ver nessa carta enviada ao Dr. Arthur Orlando, do Diário de Pernambuco, em 1901. Abre aspas. Carpina, 16 de agosto de 1901. Ilustre colega Dr. A. Orlando. Quem anda nessa cidade, quem lê os seus jornais, somente ouve e vê a grita contra a tuberculose. Ao passageiro do bonde pede-se R$2, ao comprador do jornal 3, aos gerentes da estrada de ferro, que concorram também. Perguntamos, todo esse esforço extinguirá tão cruel mal? A causa de seu desenvolvimento não estará na posição topográfica da cidade, acrescendo ser a sua edificação sobre pântanos, que foram e continuam a ser aterrados com lixo. A companhia Drainage, por melhor que queira fazer o seu serviço, será sempre incompleto, diante de uma posição tão baixa. Não serão estas as causas da tuberculose, da varíola e das febres endêmicas? Por que razão a distinta classe médica não aconselha o abandono dessa cidade para um lugar que ofereça todas as condições materiais de vida? São Paulo não tem o seu grande centro de comércio em Santos, e sua capital no interior, em um clima tão ameno, onde os comerciantes vão dormir. Minas não acaba de mudar sua capital para um planalto, Belo Horizonte. Não é este grande estado rico de pontos, que tanto se recomendam pela sua salubridade. Este, por exemplo, oferece uma planície vasta para uma cidade linda, estando acima do nível do mar 183 metros sem ter um pântano e nem um rio, que são sempre focos ou veículos de miasmas, vendo-se, porém, ao sopé da montanha 6 vertentes d'água potável, tanto que já hoje temos água encanada. Aqui, a pessoa que vem fraca encontra um clima puro, renovado sempre pelas correntes aéreas, próprias das montanhas, carne, leite, verduras de ótima qualidade e em grande quantidade. Como não dar-se a reação, havendo higiene do ar e da alimentação? Temos, finalmente, uma estrada de ferro com ótima locação, carros asseados, dando trens pela manhã e à tarde, acrescendo a generosidade do ilustre gerente, que concedeu assinatura barata aos que precisam deste bom clima, tendo ainda boa vontade de com um certo número de assinantes dar-nos um trem de subúrbio. O que podemos mais querer? Faz-nos recordar o que disse o grande Heitor Varela no Congresso de Genebra sobre a América. A jovem Carpina é um tabernáculo, levantado por Deus no meio dos espaços, para abrigar em seu seio os habitantes fracos das cidades vizinhas. Com a publicação da presente, prestareis grande serviço à causa pública, pedindo-vos ainda que inciteis vossos colegas da imprensa no sentido de tornar esta localidade uma petrópolis e penhorareis. Ao colega amigo e criado atento, Chateaubriand. Fecha aspas. Devido a todas essas vantagens, muitas outras figuras ilustres de nosso estado também vieram usufruir do clima ameno de Carpina. Dentre elas, estão o industrial recifense Coronel Bernardo Damião Cavalcante Pessoa, político da Madalena, o deputado estadual Severino Montenegro, o desembargador Carlos Vaz, presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o coronel Francisco Vidal de Montenegro, proprietário da usina Nossa Senhora do Desterro em Paudalho, o coronel João Dourado da Cunha Azevedo Sobrinho, proprietário do engenho Itapicuru, do município de Igaraçu, o português Manuel Francisco Ramos, negociante do Recife, o diretor do Jornal do Recife, Luiz Pereira de Oliveira Faria, o doutor Cizenando da Silveira, diretor da Escola Normal do Recife, e o juiz de direito doutor Sérgio Nunes de Magalhães, pai do governador Agamenon Magalhães. Além destes, cabe ainda lembrar o diretor superintendente da Rádio Clube de Pernambuco, Oscar Moreira Pinto, que morou por um breve período no casarão de 2 pisos da família Dardenne, situado à Avenida Estácio Coimbra, próximo ao DER. Procurando restabelecer sua saúde, que já se encontrava debilitada há algum tempo, Oscar Moreira Pinto veio residir em Carpina,
onde encontrou um clima ameno e aconselhável para sua saúde. Foi aqui que viveu seus últimos dias, tendo falecido em 20 de dezembro de 1943.